Vamos lembrar ontem, né, a vitória histórica dos povos indígenas foi muito bonito de ver. Eu celebrei em particular porque nós fizemos uma campanha grande aqui contra o marco temporal, no 247, no Prerrogativas, recebi juristas e lideranças indígenas. Foi uma vitória muito significativa, né? Como é que você recebeu a notícia? Significativa e justa, né? Porque nós somos os invasores do Brasil. As terras pertenciam a eles e os povos originários foram dizimados do país. Nós temos uma dívida imensa com eles. E garantir essa reserva para a sobrevivência deles não é só um ato humano, é um ato também em defesa da floresta, em defesa do meio ambiente, né? Então, eu fico aqui pensando que o pessoal mais à direita do agronegócio está muito equivocado em relação a essa questão, porque, veja bem, o mundo hoje está discutindo maneiras de evitar comprar produtos agrícolas de países que não respeitam o meio ambiente, que desmatam, que poluem, né? Então, se eles querem preservar o mercado deles, se eles estão nadando de braçada no mercado internacional, é bom eles abrirem os olhos, porque se o desmatamento continuar, se as invasões de terras continuar, eles vão sofrer na pele as consequências. Mas pior que isso, né? Que é o seguinte: se a gente não conter agora esse avanço da destruição da nossa floresta amazônica, nós vamos estar dificultando a vida no planeta cada vez mais. E um dos que vão pagar muito, né, é justamente o pessoal do agronegócio. Por quê? Vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vê as enchentes no Rio Grande do Sul e vê o que aconteceu com a lavoura no Rio Grande do Sul. Vê o que está acontecendo com os proprietários de fazendas no Rio Grande do Sul que foram inundadas, perdendo criação de porco, de gado, de tudo, morrendo afogado, os bichos morrendo afogados. Né? É o que vai acontecer com eles, eles vão morrer afogados ou queimados, porque os incêndios também estão aí, porque ou é muita chuva ou é muita seca e é muito calor. Nós vamos viver agora o inferno, um calor absurdo que já chegou, né? E a previsão é de que em 9 ou 11 estados do país o sinal vermelho está aceso. E está aceso e é ruim que esteja aceso, né? Então, assim, nós temos um problema pela frente que vai ser regularizar essas áreas que foram invadidas e que pertenciam originalmente ao povo indígena. É um imbróglio, porque em alguns lugares chegaram a construir cidades, né? E você imagina a dificuldade que vai ser isso. Mas eu acho que está colocado na mesa, uma solução vai ter que ser dada. E eu acho que essa solução deveria estar sendo discutida pelo pessoal do agronegócio. Senta na mesa e vamos discutir as maneiras que a gente. Porque tem muitas. Diga. Não, tava esperando você concluir, só fiz o gesto aqui para dar a deixa, porque é o seguinte, muito importante o que você está falando, porque o Brasil acabou de fazer uma, uma viagem importante para os Estados Unidos, com várias negociações, Marina Silva presente. Eu não li em nenhum lugar se a questão da demarcação de terras está atrelada à importação dos nossos produtos do agronegócio. Quer dizer, você está dizendo exatamente isso, né? Seria interessantíssimo que estivesse atrelado, porque assim, se o cara planta soja, né? Se ele invade uma área indígena ou se ele tem algum precedente, a Europa não compra mais. Quer dizer, a China não compra mais. Já existem, sabe? Né? Inclusive na questão da carne, né? Porque você vê que eles desmatavam a floresta para colocar o gado, não era nem para plantar, porque o gado chega lá e come o que sobra ali Ele embaixo das acaba com a árvores. floresta, né? Ele acaba com a floresta e pode transformar aquilo numa área desértica, né? É uma coisa assim absurda. E você vê que durante o governo Bolsonaro, o Ricardo Salles abriu a porteira e falou: podem invadir. E aí invadiram, inclusive o pessoal que foi explorar pedras preciosas, ouro,
né, em reservas indígenas, e ainda continua, né? E aí o cara tem a cara de pau de fazer uma CPI para falar que quem invade terra é o MST, né? É uma coisa assim inacreditável. Ele Agora, eles defende. passaram vergonha, Florestan. Passaram. Ninguém engoliu o que aquela CPI do MST, né? O que o Salles quis defender ali. Ninguém engoliu, nem a imprensa convencional, que é meio bobinha, né? É. E que também tem preconceito contra o MST, mas foi tão absurdo. E o Stedley e todos os outros que foram lá, o professor também, Zé Geraldo de Souza Júnior, né? Ex-reitor do UNB, eles deram um show tão extravagante ali que ficou É. feio para todos eles. Não, ficou, e acho que eles nem esperavam, né? Porque o Stedley é um homem com uma formação sólida. E você sabe que ele é economista, né? Ele não é um sujeito desqualificado. Ele é muito qualificado, sabe o que está dizendo e conhece muito bem a questão agrária no Brasil. Então, assim, tomaram invertidas que, enfim, perderam o rumo. Mas é uma CPI totalmente voltada para manter unido o discurso da extrema-direita, né? Que continua ativa. Apesar do Bolsonaro estar descendo a ladeira, a extrema-direita continua ativa nas redes e sendo E a gente vai alimentada. falar sobre isso porque você me trouxe um dado aqui fantástico. Nós vamos comentar já já, né, sobre compra de publicidade no Facebook, Instagram. Florestan Fernandes Júnior, eu vou ler aqui o comentário do nosso público, está chegando aqui. Aliás, estamos esperando aqui, sejam todos muito bem-vindos, esperando a participação de vocês aqui no chat, no YouTube. Você que está nos vendo em TV aberta pode usar o celular como segunda tela e participar aqui nessa interação virtuosa. A Sália está dizendo aqui, jazz brasileiro é a bossa nova. O Zé Ramos Tinhorão diria que jazz brasileiro é o jazz americano, né? Jazz americano. Calma, gente, é só um comentário, não é uma tese, né? Eu posso defender que o chorinho é o jazz brasileiro, com consistência teórica. Zé do Arroto, vão plantar soja em Marte. Diego Moura Vermelho, fim do marco temporal, a vontade do povo prevaleceu. Ronaldo Rodrigues, chorinho tá longe de ser o jazz brasileiro? Olha que eu vou fazer um programa especial aqui, trazendo essa dimensão, hein? Sérgio Capilé, por favor, parem de generalizar e demonizar os produtores rurais. Passou da hora de se distinguir golpistas e democratas, inclusive os desse governo. Tá bravo aqui o Capilé. Não, só para dizer para o Capilé o seguinte, eu estou falando dessa bancada ruralista que está lá no Congresso, que já colocou os dentes para fora e dizem que vão para a desforra dentro do Senado, né? E vão tentar impor aí, através do Senado, limites na questão desse marco temporal que eles defendem. E, então, assim, eu não estou falando do agricultor sério, não, que tem muitos agricultores sérios, inclusive que preocupados com a questão da preservação da floresta, porque a natureza tem que ser preservada para o bem da produção agrícola, né? Se você destrói as florestas, você comete o desequilíbrio climático e que vai abalar a produção. Então, assim, é uma coisa básica, né? O problema é que esses ruralistas broncos, né, esses mais pouco esclarecidos, eu conheço alguns, conheço pessoalmente alguns, tem um pensamento que você fala que o sujeito realmente veio de Marte, devia voltar para lá para plantar soja. Não, terrível, terrível. Claro que a gente não está generalizando aqui, né? Embora a linguagem às vezes ofereça essas armadilhas, mas acho que todo mundo entende que a gente sabe que tem o pessoal, inclusive o próprio Lula, né? Às vezes ele tem dificuldade, ele tem que elogiar o agronegócio, que é responsável ambientalmente e tudo mais, que não é muito extenso, né? Para daqueles que são hostis ao meio ambiente brasileiro. Florestan Fernandes, o Mauro Cid tá botando para quebrar, hein? Como diria o Chacrinha, tá botando para quebrar. Essa delação, você tá muito atento a esses detalhes todos aí da delação, em que aparece, dentre outras coisas, um almirante da Marinha, o Garnier, que tinha, pela fala do Cid, disponibilizado as tropas para ajudar o Bolsonaro a dar o golpe, e o general comandante do Exército, como é que é o nome dele? É o Freire, né? O Freire Gomes. Freire Gomes, que nessa mesma reunião, segundo o Mauro Cid,
chegou a falar: presidente, eu lamento, mas eu vou ter que te prender se você fizer isso. Conta um pouco essa história para a gente, o que está em jogo aí na própria delação também do Cid. Florestan Fernandes Júnior. É o seguinte, olha, nos 4 anos do desgoverno do Bolsonaro, eu conversei várias vezes com pessoas de dentro, principalmente do Exército. E o que deu para constatar é que, principalmente o pessoal que estava trabalhando dentro dos quartéis, né, os da ativa, eles votaram no Bolsonaro, não votaram no Lula, não gostavam do Lula, não gostam do Lula, mas tampouco gostam ou admiram de alguns, né? Vamos ser bem claros, o Bolsonaro e as ideias do Bolsonaro. Então, havia até no pessoal da ativa um certo desconforto de ver colegas, companheiros deles, trabalhando no governo Bolsonaro e se refastelando ali com os cargos, né? O sujeito vai lá, leva a mãe, irmão, tio, né? Vai levando, todo mundo lá pendurado. Os cálculos na época eram de 10 mil empregos na mão de militares ou de parentes de militares ou amigos dos militares, enfim. Era o partido da bocona, né? Pegando todos os cargos. Inclusive, esse almirante, né? o Garnier, ele empregou no governo do Bolsonaro a mulher, que agora é ex-mulher, e o próprio filho, né? Ou seja, ele ia além da questão ideológica, ele ia também nos interesses do emprego da família, né? Do nepotismo. É isso que se trata, disso que se trata. Ele era tão fiel ao Bolsonaro que ele colocou aqueles tanques. Você lembra daquele desfile em 2021, em agosto de 2021, que o Bolsonaro pediu para o Exército fazer aquele desfile na porta. O famoso desfile fumacê, né? Para entregar um documento para eles, fizeram aquele. E quais eram os blindados fumacê? Eram os da Marinha. Imagina, aqueles blindados que soltavam fumaça, que foi uma vergonha internacional, né? Era aquela coisa de republiqueta, aqueles tanques velhos soltando fumaça, né? E, enfim, uma coisa patética, patética. Mas estava lá o almirante. E eu acho que na hora de fazer a delação, o Cid falou: pô, eu não vou entregar meus camaradas aqui do Exército, né? Vou entregar, se for jogar um homem ao mar, vamos jogar um almirante, né? O almirante já está tão enrolado, porque ele já fez juras de amor em público várias vezes. Todo mundo sabe da ligação dele com o Bolsonaro. Ele era um cara que o Bolsonaro falava todos os dias pelo telefone, né? Então, joga o cara ao mar, né? Ele parece que quando viu lá a minuta golpista, falou: ó, conta comigo, estamos aí. Né? Nunca comandou Parece que ele nunca teve no navio, né? Nunca comandou, né? Nunca, ou seja, ele virou ministro da Marinha aí, mas era um tipo esperto, né? E estava preocupado, porque já estava logo depois do governo, logo que começou o governo Lula, ele já estava preocupado em arrumar um advogado. Ele já esperava que a coisa ia engrossar para o lado dele, e certamente o celular dele deve ter coisas que ninguém nem imagina, né? Nem imagina o que vão encontrar no celular desse almirante. Agora, ele pega e poupa os militares, né? Porque agora, né, hoje, subiu uma matéria no Valor Econômico da Maria Cristina Fernandes, uma jornalista brilhante, querida, seríssima, que diz que na reunião com os chefes das três forças, o ministro da Aeronáutica ficou calado, o comandante ficou calado da Aeronáutica, não falou nada. O Garnier se pronunciou ali a favor do golpe. E o comandante do Exército, segundo essa informação que a Maria Cristina teve, falou que para o Bolsonaro que o Exército não compactuava com um golpe e que se isso acontecesse, ele seria obrigado a aprender. Se o senhor fizer isso, eu vou ser obrigado a aprender. Esse teria sido o diálogo. Aí você me pergunta, pô, ele falou isso porque ele tem respeito à democracia, ele quer defender. Não, não.
Eles nunca quiseram uma ditadura com o Bolsonaro, né? Você tem um sistema autocrático, cujo ditador é o Bolsonaro e sua família, né? Ele iria fazer lá o seu governo, né? A gente iria para uma teocracia, que não É é o uma que os teocracia. militares querem. Então, e eles iam ficar batendo continência para o Bolsonaro, depois para os filhos do Bolsonaro, né? Era, assim, o que eles queriam era uma ditadura militar, não uma ditadura do Bolsonaro. O Exército sabia muito bem disso. Você está doido a gente ficar batendo continência para esse cara aqui a vida toda, né? Para ele e para os filhos dele. Então, assim, o que ele fez, malandramente? Eles gostavam daqueles cartazes na porta dos quartéis dizendo que era importante a volta da ditadura militar, militares nos salvem, né? Era aquilo que o grupo da extrema-direita fazia, que era o quê? Era uma encenação do grupo do Bolsonaro, quer dizer, aquilo foi plantado pelos cabeças, né, do que eles chamam lá do gabinete do ódio, na cabecinha dos que foram cooptados, né? A ditadura militar foi boa, vamos homenagear o general tal, o general torturador, né? Era o que o Bolsonaro fazia, né? Ele ia nos quartéis, usava as visitas para fazer campanha eleitoral, ele fez de tudo para chegar a se manter no poder. E, na minha interpretação, quando o Freire Gomes diz que teria que dar voz de prisão, ele está dizendo o seguinte: eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar nisso por alguns motivos. Uma, que o governo norte-americano já tinha mandado vários pessoas ligadas ao governo, né, tanto da BIM deles, lá da inteligência americana, SI, né? do, enfim, mesmo do exército norte-americano, conversar. Essa aí tá boa. Tá bonitinha. Conversar com. Essa aqui é a minha charge de hoje, viu? Muito boa. Vou te prender. Então, o governo americano passou o recado: olha, não se envolvam nisso de golpe, né? Essa era uma questão, mas a questão que eu acho que estava atrás era o seguinte: se ele não deu voz de prisão, que ele devia ter dado na hora, né? Como funcionário público, ele cometeu já um erro grave, porque sabia da ideia e não fez nada, deixou correr. O que passa, né, para quem olha de fora? Os caras estavam acampados na porta do quartel, articulavam todas as ações terroristas na frente do quartel. O cara da bomba do caminhão, que era para explodir dentro do aeroporto, né, o Unabomber do Bolsonaro, Unabomber. né, ele estava ontem na CPI, não falou nada, né? Mas ele estava lá dentro desse acampamento. E o próprio comandante do Exército, quando houve o recuo, né, dos manifestantes no 8 de janeiro, voltaram para o acampamento e ele colocou blindados na frente para impedir que a polícia prendesse as pessoas lá dentro. Então, o que ele queria? Ele queria confusão. Ele queria que a confusão ocorresse, tá certo? Aí eles sairiam para botar ordem na casa. Você imagina, aquela bagunça total. Você vem com o GLO. Ô, Florestan, deixa eu tentar entender. Desculpa te interromper, mas é que tanta informação importante, a gente fica com comichão aqui. Que é o seguinte: você tá dizendo, com outras palavras, que essa fala desse general pode não ter acontecido? O Cid poderia estar querendo proteger? Porque as entrevistas coletivas que o Múcio deu ontem tiveram um dado novo, quer dizer, ele dizendo assim, não, as Forças Armadas cuidaram para que nós não tivéssemos um golpe. Esse discurso está pronto para eles. Mas veja bem, eu acho o seguinte, eles não queriam participar desse golpe. Isso está muito claro. Os comandantes, isso que eu te falei no começo, os comandantes em todo o país, eles não queriam entrar nessa aventura.
e estavam muito bem preocupados com essa aventura. Mas interessaria a eles o tumulto e eles entrar para botar ordem. Então, assim, bota fogo no circo. O circo está pegando fogo, eles vêm com a mangueira, apagam fogo e agora vamos administrar o que sobrou do incêndio, né? E aí prende alguns comunistas, afasta o Bolsonaro e pronto, agora nós vamos botar ordem na casa. Eu acho que era isso que eles queriam, porque o povo ia ficar feliz, o povo do Bolsonaro, porque queria a volta dos militares, eles ficariam com o poder, não ficaria na mão do Bolsonaro, né? Talvez o Bolsonaro tivesse com a ideia inocente de fazer um golpe clássico de tanque, chegar ali, né? Será que é isso? Ele estava saindo da casinha, né? Falando, não, o golpe não é esse, meu filho. O golpe é outro, não é? Eu acho que é um golpe tão frágil, né? Tão assim, sem noção, né? Quer dizer, você imagina, ele não tinha apoio, ele tinha a capacidade de mobilizar multidões, mas ele não tinha respaldo. Ele não tinha respaldo nem dentro das Forças Armadas, né? E nem na sociedade, nem nos veículos de comunicação tradicionais. Ou seja, e nem o apoio dos norte-americanos. Então, assim, é uma roubada. Agora, o tumulto valia a pena, porque no tumulto eles podem falar: olha, nós entramos para solucionar o problema, isso aí é fruto da radicalização da esquerda e da direita, então nós vamos agora acertar a cara. Ou seja, o discurso estava pronto. O Bolsonaro punha fogo na fogueira e eles iam lá para apagar a fogueira, né? É lógico que isso não estava combinado, eu acho que não estava combinado com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava meio no desespero, né? Achando que poderia ter sucesso o plano dele de um golpe com apoio de setores das Forças Armadas que governaram com ele. Acho que ele acreditava que se esses comandantes que estiveram com ele percebessem que o cenário estava bom para preservá-lo na presidência, que ele ficaria, né? É uma coisa meio maluca como o Jânio Quadros, né? Que achou que o fato dele ser popular iria garantir a ele um golpe de Estado, né? Tanto que o Jânio Quadros, para quem não lembra, né? Ele estava na presidência da República, estava isolado em Brasília, né? E era muito popular. Então, o que ele faz? Ele faz uma carta renúncia dizendo que ele não estava conseguindo governar por conta das dificuldades com o Congresso. Escreve a carta de renúncia, né, para ser lida no plenário depois que ele chegasse em São Paulo. Ele queria chegar em São Paulo, mobilizar a massa, ir para as ruas e a massa falar para levar ele de volta ao poder com poderes ditatoriais. Era isso que o Jânio queria. Deu tudo errado, porque ele entrega a carta, acho que foi para o Auro de Moura Andrade, ele falou: você só abra no início da sessão. Quer dizer, ele fez as contas de quanto tempo ele levaria para chegar em São Paulo. Só que o cara abriu antes, falou: eu vou esperar para abrir. Abriu e viu que era uma carta renúncia. Aí ele vai e convoca os deputados para uma reunião extraordinária e fala: olha, o presidente acaba de renunciar e ele estava no avião, ele estava no ar quando a carta foi lida, né? Ou seja, deu errado o golpe. Eu acho que deu errado para o Bolsonaro o golpe dele, né? Deu errado. O Florestan, eu estou percebendo aqui que os poucos bolsonaristas que ainda aparecem por aqui no chat e tudo mais, eles ficaram abalados com essa história da voz de prisão para o Bolsonaro. Antes de ler aqui alguns comentários para a gente avançar, eu me lembrei, quando você falou do tumulto, né? Eu quero tumulto. Eu me lembrei do Carlos Drummond de Andrade, meu querido Florestan Fernandes. Quando o Florestan está aqui, eu fico todo inspirado, poético também. E vou ler um trecho aqui, né, do Drummond. Ele diz o seguinte: a hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se na pedra. Que bonito, né? Esse é o tumulto bom, né? É o tumulto raiz. Não é esse tumulto Nutella aí dos milicos. Olha, o grande humorista Roberto Pascoal está aqui, queria agradecer. Ele está dizendo: Bolsonaro, homem digno e honesto. É uma das melhores
piadas, enfim, O dos cara sai últimos do, tempos. do Obrigado, Brasil João. para vender relógio, bicho. Eu vender relógio. Hussein Brasil, bom dia, Florestan, história dentro da história. A Elisângela Azevedo, o Exército é bonzinho, o Exército é uma flor, né, Florestan? O Exército é uma maravilha. Hussein Brasil, que os milicos punam todos os comandantes dos quartéis com acampados e oficiais do dia, os comandantes regionais, o comandante do Exército e o ministro da Defesa. Nossa Senhora, Hussein tá bravo. Cíntia Chaim, e fingiram de mortos e dariam um verdadeiro golpe. Isso, é o golpe sofisticado que estava ali, o golpe híbrido, né? Junelage, Conde, tem um gado na live, que não ganhou joias. Um tal de Roberto, enfim, um patriotário. Tá aqui, deixa eles aqui, eles aprendem alguma coisa aqui com a gente. Eliette Eli, Múcio, ministro da Defesa Militar, continuará até quando? Junelage, Drummond, meu conterrâneo. E o Hussein, Tarcísio Milico, bolsonarista de chacinas do Haiti ao Guarujá e assassinato na favela. Desobedeceu a ordem judicial de prender golpistas no quartel. Continue mandando mensagens aqui para a gente. Florestan, deixa eu botar um tempero nessa história do depoimento do Cid, dessa Você ia declaração. falar do ministro da Defesa, é isso? Ele falou do Defesa. Você quer comentar, por favor? Podemos. Não, porque o ministro da Defesa fica o tempo todo passando pano, né? Não, porque se não fosse as Forças Armadas, a nossa democracia tinha ido para o espaço, né? Não é isso que ele está falando? Devemos aos militares, né? O Múcio está falando preservação. isso, que é perigoso, né? De novo, entregar para os militares a responsabilidade moderadora do regime brasileiro. Ele fala assim, porque o fato deles terem falado que poderiam prendê-lo ou ter ficado em silêncio, como ficou o comandante da aeronáutica, né? Isso aí, nós não estamos devendo nada a eles por terem feito isso, ao contrário, né? A gente não deve nada aos militares e eles que nos devem explicações pela participação na política e no governo neofascista que foi derrotado na eleição de 22. Bolsonaro não é causa, é consequência deles, Conde, e da falta de um acerto de contas histórico. Os militares têm que responder pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, nos devem explicações das vidas perdidas pelo negacionismo na pandemia da Covid-19, e mesmo após a ditadura, ainda nos acossaram, né? Ameaçaram. Não esqueço do tweet do general intimidando o STF. Você lembra disso? Que fique bem claro que a gente não deve a nossa liberdade, a nossa democracia aos militares. A gente não deve nada para eles, nada, absolutamente. Se eu devo algo a alguém nesse país, é a mídia independente, aos militantes e partidos progressistas e de esquerda, aos advogados que defenderam de maneira firme o Estado Democrático de Direito e ao STF. Somos nós que defendemos a democracia da sanha golpista de boa parte das Forças Armadas nos últimos 4 anos. Eles nos devem explicação, Conde. Perfeitamente. Agora, que eles estão acuados agora, eles estão, né? Quer dizer, mudou aquela empáfia, né, dos militares, né? Eles estão quietinhos ali, querendo, e o Múcio está dizendo o seguinte: nós queremos saber quem, né? Quem violou, quem saiu do trilho e tudo mais, queremos punição e tal. Ô Florestan, tanta coisa acontecendo, você pautou aqui umas questões importantes. Bom, você disse o Felipe Martim, que é um assessor do Bolsonaro, né? Ele está com um paradeiro desconhecido, é isso? É, o neofascista, né? O neofascista. Aquele que fazia sinalzinho com a mão. Sinalzinho nazista, né? Não, é da supremacia branca dos Estados Isso. Unidos, né? É típico de nazista, né? E da Ku Klux Klan, né? Que acho que a ligação deles é com essa direita, né? Terrível. Então, ele desapareceu, sumiu, né? Até foi uma coisa estranha ele permanecer no governo Bolsonaro depois daquela afronta, não só aos brasileiros, mas a todos que defendem o Estado democrático e defendem a liberdade, e uma ofensa principalmente ao povo judeu, né? Que sofreu o Holocausto, né? É uma coisa absurda que pessoas ligadas a esse discurso neonazista tenham sido
protegidos pelo governo Bolsonaro. Lembro aqui até o secretário de Cultura dele que usou um texto, né, do Goebbels para fazer um vídeo horrível, mas que é a cara do Bolsonaro, é a cara do que ele representa e do que eles pensam para o mundo, né? Falam em Deus e pegam em armas, né? Falam em religiões e falam em matar o próximo, né? Está sem áudio, está sem áudio. Desculpa, o Florestan, eu estava pegando aqui aquele gráfico que você me mandou da publicidade no Facebook, no Instagram, na Meta, né? Que eu quero colocar na tela para você comentar para a gente. Ah, você vai pôr na tela aí? Eu vou pôr na tela, mas eu quero colocar com qualidade para todo mundo conseguir ver. Explica para a gente o que é isso aqui, porque é um post no Twitter do Rogério Tomás, né? Dos 20 maiores anunciantes da Meta no Brasil, com dados dos últimos 90 dias. 3 são páginas da extrema-direita, somadas dá R$1.962.000. As 3 superam todo o volume investido pelo governo federal. Fala para a gente isso. É terrível, isso é preocupante. Porque eles continuam atuantes, né? E usando do impulsionamento para elevar a audiência deles nas redes sociais. Você vê, o Brasil Paralelo, de extrema-direita, coloca R$1.124.000 para alavancar a audiência deles. Colocou, segundo os dados, você está com ele aí em mão para colocar no ar? Porque seria interessante que... Sim, vou colocar aqui, é um arquivo que é muito pequenininho, mas acho que eu consigo aumentar aqui. Vamos ver aqui. Então, são dados dos últimos 90 dias, né? Vê bem, o Brasil Paralelo colocou R$1.124.000. A Revista Oeste, né, que é lá do Alexandre Garcia e do Augusto Nunes, colocou 668, quase R$668.000. E tem uma tal de Marina que eu não sei se é Marina, qual é o nome aqui que está aí? É que está tão pequenininho que eu não consegui identificar. Peraí, mas eu consigo ler. Deixa eu fazer uma sequência aqui. Olha, primeiro lugar, aqui está o governo brasileiro, Secretaria de Comunicação, a SECOM, que gasta, né, com a Meta, Facebook, Instagram, R$1.941.308. Depois vem o Brasil Paralelo, com R$1.124.000. Ambev, R$807.000. Revista Oeste, R$667.000. Aí vem Portal Concursos, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, SCOL, Governo do Estado de São Paulo, BNDES. Que nome que você falou, meu querido? Agora, vem aí embaixo, Marina alguma coisa, desce um pouquinho mais. Aí, Eduardo Moreira, ó. Eduardo Moreira está aqui. Ele Mas essa Marina Gonzalez... 175.000. Marina Gonzalez. Eu não sei quem é essa mulher. Não sei quem é essa Marina Gonzalez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de tudo que nós estamos vendo, apesar dessas investigações da Polícia Federal que mostram que esses grupos de extrema-direita tentaram um golpe de Estado, que tentaram tirar a nossa liberdade, né? Nem isso inibiu o financiamento. Quem está botando esse dinheiro, né, no Brasil Paralelo, nesse outro Revista Oeste, né? Nesse site, né, de notícias. Enfim, tem alguém colocando dinheiro ali, né? Quem que está colocando esse dinheiro? Eles estão articulados, viu? Porque uma revista não vai ter esse montante para publicidade, né? Não, para impulsionamento, né? Impulsionamento. Então, assim, é um dinheiro que você joga ali para ter um retorno de audiência, que é o que eles querem, a audiência. Vocês estão pagando pela audiência, né? Sim. Então, compram audiência. Eu acho que o ovo da serpente continua... que não é só um ovo, são vários, né? Eles continuam sendo chocados aí, viu? Acho que a gente pode se livrar do Bolsonaro, mas não desse pessoal
Você acha que essa revelação ela pode mudar a política da SECOM, por exemplo, ou você acha que tem que ser uma outra coisa, tem que ter uma regulamentação ou uma investigação para o Brasil Paralelo, por exemplo? O Brasil Paralelo merece uma investigação, né? Por tudo que fez. Essa revista Oeste aí também, né? Porque você lembra do que o Alexandre de Garcia falou, né? Que o pessoal do PT estaria abrindo comportas para inundar ainda mais uma região do Rio Grande do Sul. É um crime isso, cara, é uma mentira deslavada, né? E aí, como é que fica o Facebook e o Instagram? Como é que você vai fazer o controle desse tipo de manipulação, de mentiras que são veiculadas todos os dias nas redes sociais e principalmente no Telegram e no WhatsApp? Porque se criou um mundo ali, né? O WhatsApp e o Telegram é um mundo à parte, que você não tem nem como controlar se você não estiver dentro de um grupo. Você tem que estar dentro de um grupo para ver os absurdos que são colocados ali. E é a única base de informação de muita gente, principalmente pessoas que estão em algumas igrejas, né, evangélicas, principalmente, né, que estão na mão de espertalhões, que utilizam a igreja para fazer proselitismo de extrema-direita, porque se identifica ali com um espaço que é aberto para eles ganharem mais dinheiro, né? É disso que se trata. Eles não estão ali querendo salvar a alma de ninguém, eles estão ali querendo salvar o bolso deles, né? Que é o que eles pensam em primeiro lugar. Aí você vê que essa rede de extrema-direita, ela está e progrediu através de vários braços de igrejas, né, pentecostais, e principalmente nas Forças Armadas, porque o bolsonarismo fez isso, ele entrou nos celulares da PM, né? Se você pegar o celular do PM, você vê os grupos que tem ali, né, que defendiam o golpe com o Bolsonaro, né? Quase todos ali, você vê a conversa que era ali, né? E a maneira como se estabelece essa conversa. E interessante também é que esses celulares falam muito, né? Quando você pega o celular do Cid, essas histórias todas que a gente está falando aqui estavam ali registradas. Estão tudo ali. Pode completar. Não, e aí todos, né? Você pega o Anderson Torres. O Anderson Torres chegou a sumir com o celular quando voltou para o Brasil. Sim. Né? Mas a polícia conseguiu entrar na nuvem e pegar informações da nuvem. Você pega o sujeito que era diretor da Polícia Rodoviária Federal, no celular dele constava também o artigo 142, que justificava lá a ideia do golpe de Estado. Ou seja, Florestan, olha só, você está dando a deixa, porque o nosso próximo convidado aqui hoje é nada mais, nada menos do que o Manuel Domingos Neto, que eu já vou colocar na tela aqui, inclusive para fazer uma saudação, para você fazer uma saudação para ele, Florestan, que é um dos maiores especialistas do Brasil em Forças Armadas, que está lançando um livro importante. E, Manuel, querido, quero recebê-lo com todo carinho aqui. Obrigado por nos atender, viu? Está em São Paulo para lançar o livro, né, Manuel? Isso. Na verdade, eu tenho o seminário da Fundação Perseu Abramo, né? Ao longo desse final de semana, e na segunda-feira nós teremos o lançamento do livro. Um prazer, Florestan, um prazer, Conde, um prazer poder falar para toda essa comunidade que acompanha o canal. Manuel está indo da Perseu Abramo, é um bom sinal, hein, Florestan? É um ótimo sinal, né? E é um prazer também estar com você, Manuel. Vamos aí destrinchar um pouco a história do nosso exército, né? Eu fiquei curioso em saber o que você traz nesse seu livro a respeito. Você faz uma análise mais atual das Forças Armadas ou uma coisa mais histórica? A atualidade das Forças Armadas, ela implica em séculos, porque
são instituições com larga permanência. Mas antes de entrar, eu queria fazer um pequeno registro. Entre os meus livros, eu tenho uma pequena prateleira com livros do teu pai, dedicados, né, autografados. E é um problema, porque às vezes quem vai na biblioteca, essa parte aí não pode não pode mexer. Sabe? Eu não posso emprestar, né? Que é mais incrível ainda. Bom, eu vou fazer. Porque tem outros volumes que não estão autografados. Então, esses aqui são particulares. Isso aí. São afetivos. Isso. Bom, eu vou sair e vou assistir a entrevista aqui para ficar bem informado em relação a essas questões que nos interessam tanto, né? Que a gente tem que entender melhor a questão do papel das Forças Armadas. Mas me permita, antes de você sair, lhe dizer o seguinte: nada mais atual nas Forças Armadas do que costumes milenares, né? Costumes, procedimentos, rituais milenares, e no caso brasileiro, seculares, né? Deixa eu abrir o microfone aqui. Florestan, obrigado, querido. Um excelente trabalho para você. Olha o livro do Manuel Domingos Neto. Eu já vi. A gente vai Qual editora? Qual editora? Gabinete de Leitura, exatamente onde está o acervo. Né? E ele tá já disponível nas livrarias? Está disponível no link do gabinete e nos lançamentos aí em algumas livrarias. Eu vou colocar o link aqui na tela para todo mundo que quiser já adquirir o livro do Manuel. Legal. Muito bom, Manuel. Tchau, Conde. Um abração.